Opa, estamos começando mais uma edição do Lendas do Laço Cast e hoje mais uma série aqui gravada no rodeio internacional do CTG Coração do Vale. E hoje estou tendo a honra e a satisfação de estar recebendo ele, Diego Vantoski, Rio Negrinho. Como é que tá, meu amigo? Como é que tá? Tudo certo? Ele que é conhecido aí no Brasil como o alemão do BBB, mas é um extremo laçador, um laçador que já rodou o Brasil. E hoje nós vamos conhecer um pouco desse lado tradicionalista, esse lado laçador, esse lado de homem apaixonado pelo cavalo. Conta pra nós, Diego, quando é que começou essa paixão pelo laço? Cara, primeiramente queria agradecer vocês pelo convite. É sempre muito bom falar de laço, falar de rodeio, coisa que a gente gosta, né? E é uma honra poder falar um pouquinho sobre a nossa cultura aí para todo mundo aí que está nos assistindo. Bom, vamos lá. Scooby, eu comecei meu pai muito cedo. Meu pai, né, gostava de rodeio, mas eu no início era muito pequeno, fui aprendendo devagarinho a laçar. Mas eu, na verdade, aprendi muito, né, com meus 12 anos ali, quando eu ia muito com o Gilmar Santos, né, que a gente se conheceu muito cedo e vamos falar assim, a gente teve uma escolinha lá que a gente foi treinando muito e foi se aperfeiçoando e foi aprendendo e gostando do rodeio cada vez mais, né? Eu lembro muito bem dessa época com o Gilmar. Vocês tinham uma equipe que saiu bastante rodeio, né, Diego? Ali com 13, 14 anos mais ou menos, eu laçava com outro pessoal e aí acabou que, né, devagarinho fui treinando, me aperfeiçoando e comecei a me destacar um pouquinho em algumas laçadas. E aí a gente acabou juntando, né? Eu e na época era o Anilton Pereira de Lages e mais o Gilmar Adelar, né? Porque o Gilmar Adelar naquela época era umas duplas, né, uma das duplas mais famosas do Brasil e me ensinaram muito naquela época, né? Juntamente também com o meu parceiro Anilton, que era mais velho que eu, era mais gurizão. Então a gente fez uma equipe bacana naquela época. Era uma época que não tinha ainda a internet, né? Porque se fosse na época de hoje, vocês seriam umas equipes de ponta hoje, né? Se fosse naquela época tivesse a mesma proporção de mídia que tem hoje, a equipe de vocês era muito conhecida. Naquela época a Scooby era muito diferente, a questão até de equipe, né? Não existia equipe A, B e C, era equipe alta, então dupla, não existia, existia racha, mas sempre saía campeã, né? Sim. Então hoje em dia mudou muito, aperfeiçoou muito e também a qualidade dos laçadores é muito, não digo que maior, mas naquela época também tinha muitos laçadores bons, mas tudo se aperfeiçoou, o laço se aperfeiçoou, o cavalo, a montaria, tudo mudou, né? Tudo. Inclusive uma coisa que mudou muito foi a questão do laço chumbado. Naquela época o laço era todo chumbado, Todo né? chumbado. Então o laço trabalhava muito mais na cabeça, não dava tanta volta. Eu lembro que naquela época rodeio com bastante volta era 30, 35 voltas, né? Hoje em dia 35 voltas o cara não ganha é nada. Então mudou bastante, né? O exemplo foi agora, 210 armadas, né? No recorde aí para ganhar uma laçada. Hoje em dia tem muito, e assim, hoje numa laçada que nem essa você não vê favorito, né? Não. Hoje numa laçada de 210 armada, tu acha que vai dar os favoritos, às vezes dá um pé novo que tá no meio dos bocão e acaba dando, né? Sim. E quais são os títulos assim que ficou marcados para ti assim, Diego? Cara, durante uns 3, 4 anos ali a gente ganhou muitos títulos, mas acho que um dos títulos que ficou mais marcado na época que a gente saía foi o título do carro que a gente ganhou em Antônio Prado, que na época não existia carro, né? Scooby, o carro era no rodeio dos praianos, era no rodeio, cara, dava pra contar nos dedos, era como fosse hoje um rodeio de caminhonete, né? E eu e o Gilmar a gente ganhou o carro e naquela época a gente ficou só em 3 duplas, né? Então a gente rachou o carro naquela época como fosse uma caminhonete hoje, ou até mais, apenas em 3 duplas e ganhamos o título. Se for botar em proporção de dinheiro, é quase 100 mil, vamos botar para cada dupla. Mais ou menos uns 100 mil para cada dupla. Então, naquela época era muito dinheiro, Muito. né? E assim, é a mesma emoção que existe hoje, só não era tão pelas lentes, vamos falar assim. Né? Hoje o pessoal acompanha, naquela época era mais o povo na arquibancada, o povo vibrando, né? Teve um título também muito importante que eu vejo que foi o do cavalo crioulo, que a gente ganhou o criolaço em esteio, que naquela época era junto com o freio de ouro, né? Então hoje em dia até faço um apelo, Scooby, para quem está nos assistindo,
O laço é o esporte que mais cresce na raça crioula. E os caras tirarem o laço comprido da final de esteio, eu acho, cara, eu acho complicado, né? Eles deveriam de fazer uma peneira Sim. e deixar 10 duplas cada força, mas colocar durante a prova do freio de ouro, porque o público tá lá, a massa tá lá, e a emoção de você laçar com as arquibancadas cheias, ainda mais agora com a pista coberta, é diferente. É diferente. Não, o custo vai ficar o mesmo, né? Até economiza mais algumas coisas. Então, tinha que ser pensado isso mesmo. E como tu falou, hoje a grande maioria dos animais da raça crioula estão voltados para o laço. Com certeza. E assim, ó, hoje os laçadores, hoje o laço é um esporte caro. Hoje todo mundo não é assim para você poder sair para um rodeio, é tudo muito caro. E o cara quer estar montado num bicho bom, um bicho bonito, né? E queira ou não queira, essas grandes cabanhas que trabalham com freio de ouro e com morfologia, eles têm muitos animais que voltam pro laço. Sim. Então, eu tô lá todo ano, eu sei como é que funciona. Existem muitas lacunas de tempo na cancha, principalmente agora com a pista coberta, que eles poderiam colocar o laço comprido. Antigamente, ok, mas acho que poderiam encaixar de uma forma e colocar junto na Expo Inter novamente, que seria um ganho para todos, pro cavalo crioulo, pros laçadores e pro público. Eu sempre fomento para nossa tradição, quanto mais meio de comunicação que mostre o que é a tradição, mais a gente tem a ganhar. E querendo ou não, o laço faz parte da tradição, o cavalo crioulo faz parte da tradição. Então, ali as câmeras estão toda voltada à Expo Inter. E ali é o lugar do cavalo crioulo. Tem que estar ali junto o laço. Então, e assim, eu vejo que muitas vezes, muitas provas hoje, o pessoal se desloca lá, chega lá. Cara, a gente, por exemplo, aqui do litoral, cara, você pega um caminhão para bater lá em Esteio, é 500, 600 quilômetros, né? Aí você chega lá no rodeio, cara, não tem aquela mesma emoção. É pouca gente. É pouca gente, não é aquela emoção. Agora, tu imagina você chegar numa Expo Inter, bastante gente, os narradores botando pressão, e hoje, com a mídia que tem, né? Então, assim, eu vejo que isso seria um benefício. Eu vou dar um exemplo para mim. Hoje, eu sou uma pessoa que, se tivesse uma final em esteio, eu iria em outros criolaços para classificar para ir para esteio. Hoje, como o esteio já é numa outra data, não vou dizer que eu não vou, mas eu não faço a mesma força para classificar que nem era antigamente. Você tinha a classificatória, tinha a semifinal, e aí da semifinal você ia para esteio. Era uma conquista você chegar em esteio, sabe? Você conseguir classificar. Eu lembro que no ano que nós ganhamos a classificatória, nós ganhamos a primeira prova, aí na classificatória era só os que tinham ganhado as provas, não sei se é assim hoje, não sei, acho que vai direto para esteio, né? Naquela época tinha 2 provas, né? Então você passava como fosse uma credenciadora. Então quando você chegava na final, era tipo 15, 20 duplas só na final. Então as duplas que estavam ali eram duplas mais qualificadas, então era mais emocionante, sabe? Entendi. E falando agora em cavalo, conta pra nós como é que é a paixão pelo cavalo crioulo. Como é que é a cabanha LPW? Cara, é fascinante, né? O cara criar cavalo, eu digo que hoje moro em Balneário Camboriú, e quando eu chego na cabanha, né, agora poucas vezes que eu não posso ir muito, quando eu chego lá parece que você esquece de tudo, né? É muito gostoso, e ver pessoas montando nos nossos cavalos também, que nem aqui no Rodeio de Gaspar. Vira e mexe, eu encontro pessoas, vêm falar, pô, Diego, que bacana né, a tua criação. Isso é gratificante pra gente que cria, né? Então, cara, não tem preço. E eu passar isso, né, para minhas gerações, futuras gerações, com certeza, se eu puder passar, com certeza vou passar para muitos aí, né, Scooby? E a questão de vocês, a criação de vocês é mais voltada ao pelo, né? Morfologia e laço, né? Exatamente. Eu costumo dizer que tem algumas pessoas que podem até, né, não concordar comigo, mas a genética de laço comprido é a mesma coisa que a genética do cavalo crioulo para morfologia, a genética para freio de ouro, né? Eu acho que são 2 coisas distintas. Existem cavalos que correm no freio e andam bem no laço comprido? Existem. Mas se você tem uma genética de éguas boas, éguas que já são, né, que andam bem no laço comprido, com cavalos bons também, né, cavalos mais calmos e tal, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. E se você conseguir aliar, né, o pelo, que é muito comercial,
pro laço comprido é bom. Você pode ver que no freio de ouro, Scooby, dificilmente você vê um cavalo bragado. Não. A genética é outra. Agora está aparecendo bastante na morfologia, Na morfologia. os caras um pouco mais branca e Exatamente. olho salgo. Só que assim, ó, você pode ir lá, olha lá, 40 animais no freio de ouro, 40 fêmea e 40 macho. Me diga quantos animais manchados tem. É quase tudo sólido. Né? Então, assim, é a genética hoje que deu certo pro freio. Eles não vão inventar uma coisa que não dá certo. E pra cá a mesma coisa. Hoje o pessoal gosta de um bicho pintado, um bicho bonito, bem encilhado. Né? Então é um comércio que, para os cabanheiros que estão nos assistindo e olhando o programa, é um comércio que vocês também têm que pensar. Né? Usar garanhões em éguas sólidas ou ter algumas éguas manchadas e botar em garanhões sólidos, né? Para você ter esse tipo de mercado também. Porque para um criador chegar ao êxito, ele precisa fazer uma base genética e muito teste, né? Exatamente. E aí o que não é aproveitado para o freio, a grande maioria usa para cavalgada, laço e essas provas de resistência, né? Sim, paleteada. Paleteada. Então, mas é mais complicado. E tem um detalhe, né, Scooby? Quando você tem uma criação, se você acerta num cavalo, você acerta e você vai se dar bem. Agora, se você erra, o problema é que você vai saber quando você errou depois de 4, 5 anos. Então, você coloca a égua cria o potranco, até você domar, até você deixar esse cavalo mais maduro, depois com 5 anos, às vezes 5 anos você perde a tua criação. Foi 5 anos perdido. Perdido. Então, por isso que às vezes quando o cara vai vender uma cobertura, quem está comprando, né, não tem essa, não entende isso. Mas a gente que cria sabe como é que funciona, né? Se você acerta, você acertou. Só que se você errou também, né, quem vai pagar com isso é você. E vocês lá toda a vida tem animal à venda, né? Toda a vida precisou. Então, Scooby, eu tenho uma forma de trabalhar um pouquinho diferente. A maioria das pessoas trabalha com venda de cavalo domado. Eu vendo quase só potranco chucro, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. É uma forma que eu gostei de trabalhar, vendo os animais com custo-benefício um pouquinho melhor, mais parcelado, do que eu prefiro vender uma égua mais à vista, com valor agregado maior, que também tem os seus prós e contras, mas foi uma forma, né, que nós lá adequamos e vem dando certo. Legal. E quais são os planos aí no meio do laço, no meio do cavalo crioulo, o Diego? Então, Scooby, como a gente veio conversando lá no início, no começo da minha trajetória, né, a gente, graças a Deus, ganhou naquela época muitos títulos, né, bastante carros naquela época, motos. Então, hoje eu já vejo completamente diferente. Hoje eu venho para o rodeio para eu me divertir com meus amigos, para eu curtir. É claro, né, se você puder chegar ontem ali, conseguir chegar com o pessoal do Coração do Vale, para mim é gratificante, porque hoje em dia eu já não tenho mais a dedicação que eu tinha antigamente. E a gente sabe que não tem como você bater, né, de testa hoje com os caras que só fazem isso. Então, eu venho para me divertir, venho para laçar, venho para brincar e para cultivar a nossa tradição aí, que eu gosto muito. E levar, né, para o máximo de pessoas possíveis aí também, como eu fiz, né, na época também que eu entrei no BBB. E tem algum evento que tu deseja ainda estar participando, não só como laçador, como cabanheiro, assim? Cara, eu acho assim, ó, falando do laço comprido, hoje existem muitas provas, né, no Brasil, a nível Brasil, que na nossa época existia, vamos falar assim, a vacaria, né? Então hoje eu vejo o Quaras Virgínia é um belíssimo, né, além de um parque de dar inveja, muito bem organizado. Eu gosto muito de vir nos rodeios aqui no litoral por conta disso, né? Organização, gado bom, horário, né, tudo muito bem certo. Então a gente gosta. Então eu acho que mais esses eventos assim com cancha coberta, local bacana para você sair de casa, porque hoje é tudo caro, né, Scooby? Você sabe? Pra você sair de casa, para você abastecer teu caminhão, pra você fazer uma compra, para você pagar uma inscrição. Então, ser num rodeio bacana, bem organizado, com gado bom, é mais gratificante, né? E qual o conselho, Ju, que tu dá para um iniciante, Diego? Cara, o conselho que eu dou para um iniciante, eu aprendi muito novo, que é fazer a base na vaca parada. Naquela época, a gente treinava só na vaca parada e armada com 8 metros, né? Jogava 100 armadas por dia. Nossa. Então, assim, não é nem a questão, é repetição.
vamos falar assim, Scooby, a gente tinha uma vaquinha que a gente laçava, uma vaca de madeira, assim, com uma cabeça de boi mesmo, com aspa pequena, e ali era 100 armadas todos os dias, e parado, sabe? Na vaca parada a gente já treinava como é hoje. Na época a gente laçava, tirava mais o cavalo. Só que na vaca parada nós laçava de lado, só arremessava e parava. Então, eu acho que a mira melhor que existe hoje é a vaca parada. E naquela época não existia a vaca motorizada, as vaquinhas de hoje, né? Que hoje em dia ficou muito mais fácil para todo mundo se aperfeiçoar, né? Então, naquela época era a vaca parada, a gente tinha uma zorrinha que a gente tinha lá que a gente brincava, mas era rodeio né, de rodeio em rodeio, e como eu falei, era diferente. Sim. Não tinha essa, parava em 10, claro que não era tantas armadas também, mas era diferente, a emoção era diferente, né? Não existia duas vidas, restrição, era uma vida seca, deu, não deu. Deu, tá fora. Tá fora, era assim. Então... E tu teve um cara que pra mim também é muito exemplo, um cara que é muito correto, muito certo, que é o Gilmar, né? O cara tendo o Gilmar de lado é um cara que só tende a ensinar, né? Teve até inclusive, a gente pegou uma fase ali, que a gente pegou esse de Antônio Prado, a gente ganhou Antônio Prado, a gente ganhou um outro carro no Sorteia também na época. No outro final de semana nós fomos em Rolante, né? Em Rolante a gente não chegou, mas nós estávamos com o pessoal de São Bento, eles chegaram. E logo depois teve o rodeio do laço, os bom de laço em Vacaria, que era o Internacional um ano, o outro e ano os bom de laço. E nós também chegamos acho que era um carro, eu acho. Não sei lembro se era um carro ou uma moto. E a gente chegou também. Então, naquela época, a Vacaria sempre foi famosa, né? Então, foi muito bacana. E o Gilmar do lado sempre um cara muito seguro comigo e me botando pra cima, né? E muito engraçado que ele laçava sempre por primeiro e eu por segundo. Normalmente sempre, né? Teoricamente sempre eu fui mais fraco que ele e ele não. Nós tínhamos uma estratégia diferente. Sempre ele primeiro e eu por segundo. E deu certo. Deu certo. A dupla quando tem que dar certo não tem, né? Ela é assim mesmo. E hoje o Diego então está mais focado no ramo imobiliário, então. Hoje eu trabalho no ramo imobiliário, no litoral, aqui em Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, já faz uns anos, né? Também possuo a minha loja de imóveis em Curitiba, mas hoje o meu foco mais é aqui do ladinho, aqui no litoral, até por isso que eu vim aqui pro Coração do Vale, agora eu sou da casa aqui. Ah, que bom, né, cara? Mais um bom laçador para estar representando a cidade. Agora só, como é que é a emoção e a vivência dentro da casa do BBB? Cara, eu acho que agora é um pouco mais atual para todos, né? O Matheus aí também entrou no BBB, foi um cara que foi espetacular lá dentro, né? Um cara que conseguiu levar, um cara muito natural do Rio Grande do Sul, sim, conseguiu expor para nós. Cara, eu torci para ele muito porque foi um cara bacana lá, sim, dentro e conseguiu trazer a nossa cultura gaúcha novamente. Eu, infelizmente, no meu ano, para quem não sabe, eu não fui autorizado a entrar com nenhum tipo de, nem boina, nem chapéu, nem guaiaca, nem nada. Eles não me deixaram porque mostrava que eu poderia ter uma torcida lá dentro. Então, no meu ano, eu não pude levar nada. Então, o máximo que eu podia era falar algumas coisas, que lá eles proíbem muita coisa. Cara, a vivência lá é coisa de outro mundo, né? Você começa... Você se conhece, vamos falar assim. Porque na vida real, a gente não tem tempo para nada, tá direto no telefone, toda hora tá pensando numa coisa. Lá, cara, você não pensa em nada, é como uma prisão. Então, é bem diferente a experiência aí do BBB. Legal. Deixa aí o seu último recado, né? Se queira agradecer alguém, aí para os nossos telespectadores. Bom, pessoal, queria agradecer a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho aí com vocês sobre o rodeio, sobre o cavalo crioulo, né, dar também uma pinta aí sobre o BBB. Hoje não me envolvo muito mais quanto a isso e dizer que agradeço o convite e para quem quiser nos seguir nas redes sociais lá da Cabanha, Cabanha LPW, tem o meu Instagram também, Diego Vantoski, da Cabanha LPW principalmente para falar de cavalo e falar de rodeio e tudo mais. Fechou. Muito obrigado, Diegão. Um abraço a todos e até a próxima, hein? Valeu, obrigado. Ou dá para nós voltar um pouquinho? Claro. Tá.
Antes de nós finalizar. Aí depois tu corta. Show de bola. Então eu só quero agradecer ao meu amigo Diego. Obrigado pela participação. Quero te deixar aqui um presente do nosso patrocinador, Cachaça Espésia. Opa, essa é boa. Essa para nós aproveitar a noite então. Deixa comigo. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, hein? até a próxima. Grande abraço.